Amém, Deus, obrigado por essa noite gostosa na Tua presença. Obrigado, Deus, por cada um que o Senhor permitiu estar aqui hoje. Obrigado pela Tua graça que nos alcança, pela Tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas essa manhã. Deus, fala conosco, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir além do que queremos. E em nome de Jesus, Pai, aquieta os nossos corações, as nossas vidas, para que a gente possa ter um momento aí realmente para Te ouvir e para deixar o Senhor falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu venho algumas semanas meditando acerca da minha própria vida, de como eu tenho vivido, das dificuldades que eu tenho passado. E acaba que quando a gente tem a oportunidade de falar, pregar, e a gente acaba, eu pelo menos, né, acabo falando muito do momento que eu tenho vivido, do momento que Deus me permitiu viver, do momento que Deus, porque no momento que eu mais estou, é o momento que Deus mais fala comigo. Então acho que é por isso que Deus me permite sempre tá ruim em muitos por aí, né? Porque às vezes quando a gente está bem, a gente não está tão sensível à voz de Deus. E eu vi que eu tenho sido um cara muito teimoso. E eu vi que eu conheço muita gente teimosa. Teimoso em que sentido? Em querer tomar as rédeas da vida e cuidar dela como se eu fosse autossuficientemente bom, eu não sei nem se existe essa palavra, para poder resolver tudo. E é aonde que eu sempre quebro a cara e é aonde sempre eu vejo os amigos e irmãos quebrando a cara. E isso é engraçado, porque Deus, ele é bom. Ele é muito bom porque Ele permite a gente passar por tais dificuldades, por tais problemas, por tais crises. Ele também permite ver Ele agindo em nossas vidas. E Ele também permite que a gente veja o poder dele sendo agido em nossas vidas. E isso é engraçado porque de repente Deus levanta um cara daqui e outro de cá para te exortar, para te animar, para te abraçar, para te dar ânimo. E Ele vai agir de todas as formas. E eu comecei a meditar um pouco sobre a vida de Jacó, porque Jacó foi um cara teimoso. Eu não sei se todos aqui já leram um pouco da biografia de Jacó, né? E Jacó, na sua essência, ele era um cara muito teimoso. Ele era um cara que insistia muito naquilo que para ele era certo, que para ele era adequado, que para ele era correto. E eu queria ler, abra lá a Bíblia de vocês, Gênesis capítulo 32, só para a gente ver um resuminho básico aqui sobre Jacó. E aquela parte daquela musiquinha que o povo canta nas igrejas aí, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir, né? Eu que toquei essa música demais nas minhas épocas. 32. Eu me lembro das minhas épocas em que eu frequentava igrejas neopentecostais, pentecostais, e cantava essa música todo domingo na hora do dízimo, e daí vai, né? Vamos lá. 32 a partir do 23. Tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me
pois já rompeu o meu dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhes: pois como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Nossa, essa versão aqui ela está pré-histórica. Irmãos, tá umas palavras difíceis, cara. Jacó, a gente sabe que é um pouco da... Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão, daí vai, né? E Jacó, nessa passagem, ele ter agarrado no pé do homem, em outras traduções aí do anjo, e ter falado assim: eu não vou te soltar, velho. Não vou te soltar antes que você não me abençoe. E o anjo vai lá, na coxa de Jacó, mostra para ele quem ele era, dá o choque lá com um teaser na coxa de Jacó bem dado, faz assim: sente aí um pouquinho. E Jacó insiste ainda em que ele o abençoasse, e nisso Jacó foi abençoado. Por mais que ele insistiu, por mais que ele foi teimoso, Jacó foi abençoado. E eu começando a meditar um pouco nessa história de Jacó, trazendo para a minha vida e para a vida dos amigos que me rodeiam, dos irmãos que me rodeiam, eu vejo como nós somos teimosos, só que de outra forma. A gente tema em coisas que vão nos afastar da graça, que vão nos afastar de Deus, que vão nos afastar dos amigos. Infelizmente, às vezes é necessário a gente levar um choque para que a gente acorde. E às vezes esse choque ele é tão dolorido que nos leva a lágrimas, que nos leva ao choro. E às vezes o momento no qual a gente vive nos faz ficar irracionais. Faz com que a gente não pense além do que aquilo que a nossa mente quer pensar. Eu oro muito, porque eu tenho uma dificuldade tremenda quando eu estou estressado, ao nível de estresse alto, ou nervoso, mas de ficar cego. Eu acho que não é só comigo que isso acontece. De fazer coisas impensadas, de ser teimoso. E eu oro muito para Deus, falo: Deus, eu repito muito isso nas minhas orações. Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver além do que eu quero. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir além do que eu quero ouvir. Por quê? Porque minha natureza ela é teimosa. Eu insisto naquilo que vai me afastar dos meus irmãos e vai me afastar de Deus. Mesmo sabendo o caminho, mesmo sabendo a solução para as minhas dificuldades, para os meus problemas. A gente insiste num culto de sexta-feira, que vem poucas pessoas.
E eu sempre falo nos cultos, quando eu vou dar o recado nos de domingo à noite, principalmente que tem mais gente. Para mim, particularmente, esse é um dos principais cultos da igreja. Por quê? Porque se a nossa vida não for baseada em oração, em relacionamento com Deus, está errado. Então nós precisamos, a partir desse momento, a partir dos outros cultos, ensinar as pessoas ao quê? A orarem, a estarem sensíveis, a escutarem Deus. Afinal, a gente fala muito e ora pouco. E agradece pouco. E reconhece pouco aquilo que nós precisamos mudar. E reconhecemos pouco as nossas falhas, os nossos erros. Parece bobagem eu vir aqui falar assim, irmãos, vamos ajoelhar e orar? Por quê? Porque nós não estamos acostumados com isso. Qual foi a última vez que você ajoelhou e falou com Deus? Que se você se prostrou diante de Deus e falou assim, Deus, eu me humilho perante a tua presença. Qual foi a última vez que nós jejuamos? Nós, com a nossa vida, a nossa vida cotidiana, os nossos afazeres, a gente se torna pessoas teimosas que insistem em viver aquilo que para nós é o suficientemente bom. Se a minha vida é acordar, ir para o trabalho, dar atenção para o meu filho, para minha filha, ou ir para a faculdade, ou fazer qualquer outra coisa e voltar para casa descansar, eu começo a entrar no automático e a teimar e fazer somente essas coisas, sabendo daquilo que eu preciso fazer, sabendo a forma que eu preciso agir. Quais são as minhas prioridades? É estar bem com Deus, estar bem com a minha família, estar bem com meus amigos, com os meus irmãos. Então por que eu vou teimar em viver uma vida mesquinha e egoísta, que vai me fazer somente me afastar dos meus amigos, dos meus irmãos, da minha família e principalmente de Deus? Eu acho engraçado porque eu recebo muita mensagem quando o Guilherme vai lá, o Marcelão publica as pregações lá na página do manifesto. Não recebo quantas mensagens o Ari recebe, mas recebo algumas. De irmãos falando, ô, parece que você está vivendo aqui junto comigo, né? Eu escuto isso muito do Ari, ô, você está falando de mim? Ontem, conversando com a Mote, a gente parou para conversar um pouquinho. E a gente começa a tratar algumas coisas. A gente começa a tratar algumas coisas que é preciso ser tratado. A gente começa a ajudar um ao outro a enxergar algo que às vezes você não está vendo. E Deus utiliza a vida da minha esposa para falar comigo e me utiliza para falar com ela. Deus utiliza a vida do meu amigo para falar comigo e usa a minha para falar com ele. Só que, infelizmente, tem pessoas que tapam os ouvidos e falam assim, eu não quero escutar ninguém, não quero escutar conselho, não quero escutar nada. Eu quero viver da forma que eu acho que é correta. Infelizmente, tem pessoas se perdendo, porque querem tapar os ouvidos, viver a vida do jeito que quer, teimando com aquilo que vai afastar ela da comunhão, da congregação de Deus. Por quê? Porque não quer ouvir.
Irmãos, a gente precisa buscar uma sensibilidade em Deus para ouvir mais dele, para ouvir mais do que ele quer falar com a gente. A gente pode insistir naquilo que para nós é correto? Ok, mas nós temos que ter uma consciência que a vontade de Deus, ela às vezes não é a mesma vontade daquela que eu tenho almejado e construído. Hoje Deus quer que eu esteja num trabalho, amanhã Deus não quer isso mais para mim. E eu quero insistir em estar nesse trabalho, mesmo sabendo que Deus não quer isso mais para mim. E as coisas começam a acontecer o quê? A darem errado. As coisas começam a darem errado. Porque eu estou sendo o quê? Burro. E não querer ouvir Deus. A gente teve uma reunião do conselho essa semana. E eu até falei para a mesa inteira ali, né? Falei, irmãos, desde que eu decidi andar com esses caras, eu decidi escutar Deus através da vida deles. E deixar que essa mesa, que esse conselho a qual eu faço parte, seja a voz de Deus na minha vida. Então eu entendo que mesmo eu querendo fazer algo, e esse conselho virar para mim e falar, não é agora, ou é agora, eu vou entender isso como voz de Deus para a minha vida. Porque eu não quero ser teimoso em ficar lutando contra algo que não está ao meu alcance, que vai dar errado uma hora ou outra. E desde o momento que eu decidi escutar esses amigos mais chegados que irmãos que eu tenho, minha vida mudou. E mudou radicalmente. E até hoje, Deus tem agido. Por quê? Porque por mais que eu seja orgulhoso, por mais que eu seja teimoso, eu tento lutar contra isso. Eu tento batalhar contra isso. E esses caras são instrumentos de Deus na minha vida. A minha esposa é instrumento de Deus na minha vida. Deus colocou pessoas na minha vida para serem instrumentos. Para me fazerem um cara menos ranzinza, né, Sirlene? Hã? Eu ri. Fazer um cara mais feliz. Mais disposto ao trabalho, à demanda que a gente sabe que existe. E é assim que a gente vai caminhando, irmãos. Eu não estou aqui para falar sobre bênçãos, para você agarrar no pé do anjo e exigir a sua bênção. Eu estou falando aqui para a gente largar de insistir em coisas que não é preciso, que não são necessárias. O que é necessário? Aquilo que é eterno, meu irmão. E o que é eterno? A gente sabe muito bem. Porque o Espírito Santo, ele fala e ministra aos nossos corações. Eu não preciso ficar citando o que é eterno e o que não é eterno. O que é palpável e o que não é palpável. O que é real e o que não é real. Eu falo muito sobre essa questão do real e do real da Matrix, né? Porque o que eu palpo não é real.
O que é real eu não posso ver aos meus olhos, eu posso apenas sentir. Então, irmãos, a mensagem é essa. Deixa o Espírito Santo trabalhar seu coração, a sua vida. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele está em nós. A gente precisa procurar uma sensibilidade para poder entender e ouvir dele. E essa sensibilidade ela vai vir através da oração, do joelho no chão, do jejum, da comunhão. Então, irmãos, não sejam teimosos em insistir em coisas que não vão levar vocês a nada. Se você sabe que você é orgulhoso, não insista em ser orgulhoso, porque a gente às vezes tem orgulho de falar assim, eu sou assim. Velho, eu fui criado assim. Desculpa a palavra, dane-se se você foi criado assim. A gente precisa ter um norte. A gente precisa agir e reagir aos momentos da nossa vida, àquilo que Deus permite a gente passar. Entendendo que tudo e todas as coisas que a gente vive, Deus permitiu a gente viver. Afinal, não há um fio de cabelo que cai da nossa cabeça sem que Ele tenha cuidado, sem que Ele saiba. Então, Ele sabe de todas as coisas. Não há pepino que você esteja passando, não há crise que você esteja passando, não há crise que eu esteja passando que Ele não saiba. E na boa, nós vamos passar por tudo isso. Porque aqui há um corpo, aqui há uma família. Sozinho eu não vou conseguir, mas segurando na mão do meu irmão e caminhando, a gente vai conseguir passar por todas essas coisas. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nos dê um coração quebrantado, Pai, contrito, disposto a Te obedecer, disposto a seguir os Teus caminhos, seguir a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Nos ensina a enxergar os nossos irmãos, Deus, como ferramentas nas Tuas mãos. Nos ensina a olhar para os nossos irmãos como ferramentas eficazes nas Tuas mãos, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te louvar e Te agradecer por tudo e todas as coisas que nós temos passado, Pai. Sejam as coisas boas aos nossos olhos, ou sejam elas más aos nossos olhos, Deus. Porque tudo está perfeito, Pai, aos Teus olhos. Que Teu Espírito Santo fale conosco, ministre aos nossos corações. E que a gente possa largar de ser burros, orgulhosos, Deus. Mesquinhos. Pessoas que insistem em permanecer no erro, mesmo sabendo que está vacilando, Pai. Trata o nosso coração, trata as nossas vidas. Que o Teu amor possa nos encontrar, Deus. Que o Teu amor possa ser ministrado na vida de outros através de nós, Pai. A Tua graça, a Tua misericórdia. Ministre sabedoria, Pai, para que a gente trate com todas as situações da nossa vida, em todos os momentos. Em nome de Jesus, Pai. Eu Te louvo, Te agradeço, com toda a certeza do que o Senhor tem feito e com toda a certeza do que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão.